Já a Biblioteca de Alexandria foi fundada no século III a.C., na cidade de Alexandria, que fazia parte do Império Macedônico. Esteve em funcionamento por 600 anos e foi destruída definitivamente entre os anos de 250 a 270. A cidade de Alexandria foi fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande. O próprio rei macedônio escolheu sua localização, fez o traçado urbano e a batizou com seu nome. A biblioteca foi ideia do primeiro rei grego Ptolomeu I, no século IV a.C., sucessor de Alexandre. Ele também é conhecido por criar o primeiro museu da história, assim chamado em homenagem às musas. Atualmente, a definição de biblioteca é um lugar que guarda livros e publicações. No entanto, esta contava com um instituto de pesquisa, 10 laboratórios, zoológico, jardim botânico, observatório astronômico e locais de descanso. Por isso, muitos estudiosos a consideram como a primeira universidade que existiu. No campo filosófico, a Escola de Alexandria pretendia rivalizar com a Escola de Atenas. Preocupavam-se em difundir o neoplatonismo e o aristotelismo. Os reis do Egito apoiavam generosamente a biblioteca. Mandaram emissários para comprar manuscritos em todos os idiomas, e os papiros que chegavam com os comerciantes ao porto de Alexandria eram copiados e devolvidos aos donos. Durante o reinado de Cleópatra, calcula-se que a biblioteca reuniu cerca de 1 milhão de pergaminhos. A Biblioteca de Alexandria sofreu um grande incêndio no ano de 48 a.C. quando o imperador Júlio César mandou atacar a cidade. No entanto, no século II, Alexandria também sofreu rebeliões populares que acabam por destruir o seu patrimônio. O saque produzido pelo imperador romano Caracalla, no ano de 215, nos deixa constância de que a biblioteca sofreu perda de material nesta época. Igualmente, um terremoto no ano de 365 arrasou parte da construção. Nesta ocasião, 40 mil rolos foram transladados a uma biblioteca menor, no Templo de Serapis. Isto foi uma medida brilhante, pois parte do acervo que chegou aos nossos dias provém daí. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a biblioteca foi invadida e incendiada por cristãos que destruíram os livros que não estavam de acordo com sua fé. Com seu fim, obras importantíssimas se perderam, como peças teatrais de Ésquilo, Eurípides e Aristófane e o Tratado de Astronomia de Aristarco de Samos. Este estudioso afirmava, por exemplo, que a Terra era mais um dos planetas em órbita, que as estrelas estavam muito distantes e se moviam lentamente. Outra perda foram os escritos do dramaturgo Sófocles, pois de suas 123 obras, apenas 7 chegaram à nossa época, como Édipo Rei. Hoje em dia, não existem vestígios do complexo de edifícios onde estava a biblioteca, o museu e o instituto de pesquisa. No entanto, é possível visitar as ruínas e alguns túneis do Templo de Serapis, Serapeu, onde foram guardados livros que pertenceram à biblioteca. Por reunir uma enorme quantidade de manuscritos, a biblioteca atraiu sábios de várias partes que ensinaram e pesquisaram ali. Vejamos alguns deles. Euclides de Alexandria sistematizou a geometria e foi autor de um tratado que dominou o ensino da matemática por mais de 2000 anos. Dionísio de Trácia definiu a gramática e estabeleceu um modo de estudar a linguagem distinguindo, por exemplo, verbos e substantivos. Arquimedes, físico, matemático e inventor, foi o primeiro a descrever o uso da alavanca, criou fórmulas matemáticas para somas infinitas, além da espiral de Arquimedes. Hiparco, matemático e astrônomo grego, fez um mapa das constelações, mediu o brilho das estrelas e calculou a divisão do dia em 24 horas. Ptolomeu, astrônomo que afirmou que a Terra era o centro do universo e também era estática. Herófilo, considerado como o primeiro anatomista, descreveu os vasos sanguíneos, a estrutura do cérebro, e o identificou como lugar da inteligência ao invés do coração. Seus tratados de anatomia se perderam nos incêndios, mas seus estudos nos chegaram através de Galeano. Hipácia, filósofa, astronoma e matemática, Hipácia de Alexandria foi uma estudiosa que ensinava e pesquisava fenômenos naturais. Nenhum dos livros que Hipácia escreveu chegou até os dias de hoje, entretanto, sobreviveram aqueles que ela fez com seu pai, o filósofo Teon de Alexandria. Estes sábios da antiguidade, e vários outros, fizeram com que a Biblioteca de Alexandria fosse considerada uma das maiores realizações no legado da antiguidade e creditada por preservar a maior parte do conhecimento do mundo antigo.